Muito boa tarde, noite, Rio Grande do Sul, Brasil, todos aqueles que estão sintonizados aqui na RDC TV, canal 524, 24 da NET, em todo o estado do Rio Grande do Sul e em todo o mundo através das plataformas da internet. Hoje é um programa histórico, dia 2 de janeiro de 2019. O primeiro programa deste ano, que é um ano que simboliza, com certeza, uma mudança para melhor neste país, que será o assunto aqui do programa com nossos convidados de hoje, desta quarta-feira, uma quarta-feira gloriosa, uma quarta-feira que nos traz muitas esperanças de termos realmente uma verdadeira nação, uma nação forte, pujante, madura, que tenha valores a serem observados, valores civilizatórios. Bom, nós estamos começando o programa às 7 horas, 19 horas e 6 minutos, um pouquinho de atraso, mas isso é normal. Temperatura 32 graus, aliás, hoje a temperatura teve uma sensação térmica de mais de 44 graus centígrados, em algumas áreas um pouco mais, sobretudo ali em Campo Bom, que já é uma região muito quente. A umidade relativa do ar, 82%, quer dizer, está muito alta a umidade relativa do ar. Bom, por ser um programa histórico, eu queria fazer o que eu não fiz no último programa que tive a felicidade de apresentar aqui, no último programa de 2018. Fazer a saudação a você, telespectadores, que vem acompanhando o programa Atividade, desde lá da sua criação pelo José Silva, esse jornalista de visão, nosso âncora-chefe, nosso diretor, e que lá no começo da década de 90 criou o Atividade, que todo dia, ao vivo, não é fácil manter um programa desses com capacitados comentaristas que trazem conteúdo, informação a todos vocês. Então, eu queria saudar você, telespectador, que nos acompanha até agora e que certamente neste ano renova seu contrato de fidelidade com o Atividade. Em segundo lugar, eu quero saudar também, em nome do diretor do programa José Silva, a esse conjunto, a essa equipe de comentaristas que é da melhor qualidade, comentaristas que têm o amplo conhecimento na área de atuação, que aqui trazem o seu conhecimento, transmitem o conteúdo, a informação e fazem a inflexão verdadeira, responsável de assuntos que dizem respeito à nossa vida diária, na área política, econômica, social, seja qual for. E também, por último, quero saudar a nossa querida, nossa amiga, competente produtora do programa, a Andréa Xamansky. Andréa, muito obrigado pela tua presença aqui, que nos deixa muito felizes, porque tu sabe comandar o pessoal, comanda esta equipe e realmente devemos muito para ti desta coesão que temos do produto do nosso trabalho aqui para passar para o nosso telespectador. Então, parabéns a todos vocês. Bom, a nossa equipe hoje está composta por Percival Pugina. Pugina, muito prazer em tê-lo aqui nesse programa histórico, né? Primeiro ano. É verdade. Primeiro programa desse ano fantástico. Abrindo a cortina. Abrimos a cortina e começa o espetáculo. Sérgio Perotto. O programa tem quase a minha idade, né? 26 anos o programa já tem. Tem até invertido. Pouco menos tem que a minha 62. idade. Pouco menos que a minha É isso idade. que quer dizer. É 26 com 62, é isso. Puta, meu amigo. Obrigado pela tua presença aqui. E Cláudio Candiota. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. É um privilégio poder estar aqui no segundo dia da segunda independência do Brasil. Né? É verdade, segunda independência do Brasil. Nós já falávamos no último programa, na sexta-feira, que seria o segundo dia da independência. Hoje é o segundo dia da segunda independência. Por isso que o André escalou os mais antigos para estar aqui na mesa, né? Aliás, vamos falar sobre isso, que na verdade esta geração está se despedindo, né? Essa geração que foi responsável pela construção de um país que nos últimos tempos foi deturpado, um país que teve seus caminhos nos descaminhos que nós bem conhecemos. Esta geração que nós representamos. Lamentavelmente o país acabou se entortando para o lado que nós sequer imaginávamos um dia isso fosse acontecer. Bom, a tradição nós temos que manter aqui no programa, e a tradição é de passar rapidamente, como os clubes de futebol estão ainda em férias, amanhã parece que há a representação de Grêmio, Internacional, enfim, e começam as informações mais contundentes. Perotto, qual é a tua expectativa em relação ao nosso Grêmio? Mas, cara, estou muito preocupado. Não compramos ninguém, só estamos vendendo, homem de Deus. Estamos ganhando dinheiro, então, né? Loucura total, né? Mas eu acho que a última hora... Sabe que a desculpa que eu tenho que dar, né? Sou obrigado a dizer, nós nem precisamos de tanta gente. Um bom zagueiro para substituir o Kahneman, quando ele for para a seleção argentina, que ele vai continuar indo para a seleção argentina, né? A melhor zaga que tem no Brasil. Já deu para ver que há alguns problemas físicos com o zagueiro reserva lá, o Paulo Miranda. Paulo Miranda. Acho que um bom zagueiro ali. O lateral esquerdo deve chegar, um lateral castelhano. Nós temos... O Mas, né? O lateral esquerdo do Boca. Do Boca. E o Rômulo como centro médio, como volante, provavelmente venha.
Se o Thiago Neves chegar, vai ficar até difícil de escalar, por incrível que pareça. O Grêmio não comprou ninguém. Se vier o Thiago Neves, como é que vai escalar? O Thiago Neves, o Luan, o Alisson, tem o... E esse Viseu, que está para fechar com o Grêmio também. Pois é, o Viseu para central. Então, acho que está por aí, né? Tem que aguardar, não dá para se apressar. Eu levo fé que dá para a gente montar uma equipe boa. E o time do Pugina é colorado, né? Colorado. O time do Pugina, eu estou Me conta, que eu não uma sei. informação de cocheira que o Vou pessoal não saber. sabe. O Inter contratou o Paredes. Eu já falei isso aqui na semana passada. E está atrás o goleiro aquele do Flamengo, o Muralha. Então imagina o Inter com o Muralha no gol e Paredes na frente. Quem vai fazer gol no teu time? Louco. Eu fico admirado de ver como consegue. Olha, nós passamos um período político tão agitado, né, que eu nem bola dei para página esportiva, para programa de esporte. Realmente estou completamente descolado da pauta. Estou Somos sabendo dois. curtindo, como é que é? Parede e muralha. Paredes e Muralha. Uma dupla sertaneja aí, né? Não, mas que tem uma defesa forte, se é parede com muralha, vai ser complicado. Entrar no É gol. pior que o muro lá, né, que separa o... Que maravilha. já existe, né? Esse muro já existe. Ele é um Sim, pouco o diferente. muro do Trump, né? Já tem o muro, ele quer completar. O Trump quer completar o muro. Agora, essa crônica, esse jornalismo que faz aqui, não, que ele vai inventar um muro. Não, o muro Mas já a tem. propaganda é a alma do negócio. É né? verdade, quer dizer, é muita coisa, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui comercial, depois vamos entrar num assunto que eu sei que vocês estão esperando, porque, na verdade, esse é um dia fantástico, é um dia simbólico, é um dia que marca uma nova era, imagino, que realmente nós todos estejamos com essa grande esperança. Tem um filme que se chama Brasileiro, Profissão Esperança. E talvez nunca nós tenhamos tido tantos motivos para ter essa esperança como agora. Mas vamos... E o mercado já respondeu Com certeza. 3,6% de aumento na Bolsa e 1,6% de queda no dólar. Com certeza. Vocês estão aqui na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta. Nós estamos em 511 pontos de net em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sucos Petri, a sua sede pede o melhor. Sucos Petri, estamos aqui hoje brindando... Ô, Pugina, com água? Tu não toma suco Petri? Está com problema, né? Então, Tô com problema de acidez. Não, então tá. Sucos Petri, suco de uva, suco de laranja, a bebida de todas as estações. Suco de laranja de uva 100% natural, sem adição de água ou açúcar. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100. Não deixe seu condomínio, seu negócio ser administrado por amadores. A administradora predial tem um histórico, tem tradição, tem competência para fazer o melhor por você. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Olha, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais aqui no Brasil, com mais de 70 lojas, veja bem, mais de 70 lojas espalhadas por todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre, está para inaugurar mais uma. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação entre as pessoas, né, e seus animaizinhos, e as demais pessoas que estão lá, então, numa confraternização muito legal entre o homem e o seu animal preferido, o cachorrinho. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Realmente vale a pena. Você que agora que está em férias e tal, aí, daqui a pouco vai começar a trabalhar, aproveite esse momento. Aliás, Porto Alegre vai ficar maravilhosa a partir de agora, nesse mês de janeiro e fevereiro, porque praticamente 40% dos veículos saem aí para as férias de seus proprietários. Bom, dia histórico, ontem, Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente, foi empossado, é o nosso presidente, o presidente da esperança. Aliás, antes de começar aqui a palavra, que é o mito, o Bolsonaro está sendo chamado de mito. A mitologização é importante para os povos. O mito significa aquele que transcende o espiritual do material. E o mito é a esperança da renovação. Por isso, o Bolsonaro é chamado de mito. Nós tivemos ao longo de muito tempo, Pugina, por exemplo, John Wayne. Eu via muitos filmes do John Wayne. Ele foi o principal mito das revistas, dos filmes de faroeste. Por quê? Porque ele representava a luta do bem contra o mal.
né? E o Bolsonaro, de certa maneira, e eu quero agora começar contigo a tua opinião, ele encarna tudo isso. A população brasileira, nós somos sofridos e queremos uma redenção. E vinha sofrendo, realmente. O Brasil vinha mal, mas pior do que o Brasil vinha a sociedade brasileira. A sociedade perdeu completamente, ao longo deste século, o resíduo de autoestima que tinha. O brasileiro entrou numa crise de autodesprezo. As pessoas pensavam em ir embora daqui. Foi semeado no coração do brasileiro um sentimento mau a respeito da nação, da sua história. Isso foi causando um profundo mal-estar. A sociedade foi dividida, foi fatiada, foi cortada em pedaços, em troços, foi seccionada para criar ali zonas de conflito, e esses conflitos foram se agudizando. Olha, e psicologicamente, o brasileiro entrou em sofrimento. Pois quando a situação estava neste ponto, eis que surge um fator de unidade. Curiosamente, poeticamente, se pode dizer, surge um fator de unidade para a sociedade brasileira. E foi surgindo aos poucos, nas cores verde e amarelo da bandeira. Observe que onde havia concentração, onde a nação se reunia, nas praças, nas ruas, vinham as bandeiras. E ali na bandeira está tudo aquilo que vinha sendo desprezado. Está a história, está a tradição, está a cultura, está o respeito à autoridade, está o amor à pátria. E isto voltou e voltou às ruas e teve e ganhou expressão política. Nós vimos isto acontecer e eu vi como uma grande bênção. Foi uma construção da nação, recuperando a autoestima. Isso se refletiu nas urnas. E o Bolsonaro é alguém que entra num processo que estava em curso, porque as bandeiras amarelas já estavam nas ruas e ele não era candidato a presidente da República. Ele foi alguém que segurou também essa bandeira para se apresentar como candidato. Isso foi uma obra nossa, uma obra da sociedade brasileira. E não é comum isso, porque o Brasil não estava assim. Eu vou mostrar agora uma imagem que sinaliza bem a diferença de quando Bolsonaro encerra o discurso dele ontem. Vejam aí, vê se tem alguma bandeira do Brasil na posse do Lula. Primeira posse dele. Vê se tem alguma. 2003. Olha aí, perceberam a diferença? E este era o Brasil que acabou ontem. Louvado seja Deus. Sérgio Perotto. Silvio, eu quero cumprimentar o Pugina, em primeiro lugar, pela eloquência e correção na forma como ele coloca a sua fala inicial, incluindo a emoção, que é cabível. Eu assino embaixo. Apenas acrescento que hoje realmente, Pugina, é um dia especial. É um dia em que a sociedade acordou mais segura, mais feliz, com rumo. Efetivamente, eu acordei bem melhor do que acordo todos os dias. E quando eu ouvi uma série de discursos de ontem até hoje na posse do ministro, pude comprovar que efetivamente, Pugina, o Brasil está no caminho certo. Alguns jornalistas um pouco ácidos após as primeiras manifestações do presidente Jair Messias Bolsonaro, elogiada no mundo inteiro, colocavam algumas questões tipo: foi bom, pena que não desceu do palanque, pois aí é que está a posição que ele deveria ter tomado. O que ele disse na campanha eleitoral, ele reafirmou, tanto na sua manifestação no Congresso, como posteriormente depois na transmissão da faixa. Ele foi coerente e com todas as letras, com simplicidade de linguagem, ele reafirmou que aquilo, tudo que ele estava dizendo na campanha para se eleger, era o que ele desejava cumprir. Sem passar a mão na cabeça de ninguém para ter maioria no Congresso, sem bajular e puxar o saco de ninguém. Hoje eu vi algumas manifestações, eu faço rápido registro, que para mim foram chaves e as mais importantes nos ministérios. Me chamou a atenção, primeiro, o ministro
da Justiça, o superministério, em que o juiz Sérgio Moro disse com todas as letras: lá em Curitiba eu fazia o que chegava a mim, eu tinha uma limitação. Agora, como ministro da Justiça, eu poderei, em linhas gerais, fazer muito mais. Isso deu confiança. Quando o juiz Sérgio Moro, Gina, elencou resumidamente o que ele pretende fazer, ele reafirmou aquilo tudo que na campanha política o presidente Jair Messias Bolsonaro dizia: acabar com a corrupção, com o crime organizado, alterar a legislação para que não seja permissiva como ela está sendo, essa progressão de pena. Então ele reafirmou com letras maiúsculas, deu confiança. Quando o ministro Paulo Guedes, que foi um dos últimos a tomar posse, fez a sua manifestação, num longo discurso, aí novamente veio a chancela do governo Bolsonaro. Ele reafirmou aquilo tudo que estava na campanha. Ele fez um discurso como se estivesse falando entre amigos numa rodada de cerveja ou de suco Petri. Sem lero-lero, sem mimimi. Ele reafirmou tudo aquilo que o presidente Bolsonaro quer fazer. E uma das coisas que me chamou a atenção no discurso do ministro Paulo Guedes é sobre o sistema do Pacto Federativo, chamando a responsabilidade de governadores e prefeitos, abrindo mão dos recursos que são centralizados na União. E é a primeira vez que eu vejo na história da República um governo assumir, Pugini, e dizer: eu não quero centralizar os recursos e o poder, eu quero dividir, alto e bom som. Então isso gera confiança na sociedade. Porque hoje os municípios e os estados são caudatários do processo de desenvolvimento. Eles têm que ser protagonistas. Eles têm que formular as políticas sociais junto com o governo federal. E o governo quer abrir mão. E ele disse: nós vamos tratar da Previdência. Os estados e municípios vão cuidar das suas despesas também. E nós vamos junto crescer. Em linhas gerais, gostei. E tenho confiança de que começou com o pé direito o governo Bolsonaro. Cláudio Candiota, o que sobrou para nós falar agora aí? Bom, depois desses sobrou, duas brilhantes sobrou primeiro concordar com o Perotto e com o Pugina. Claro, claro. Como não poderia deixar de ser. Mas eu fiz alguns registros, assim. No discurso do Bolsonaro, ele usou uma frase: o senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Ele disse isso se dirigindo ao comandante do Exército, que é o general Eduardo Vilas Boas. Né? Eu não vou ler tudo o que ele falou, mas ele deixou claro que o comandante do Exército, eu estou lendo aqui no antagonista, o comandante do Exército, como se sabe, impediu o golpe no STF para tirar Lula da cadeia e implodir a democracia brasileira. Uma democracia muito frágil. Né? O Brasil, até o impeachment, era um país doente, né? Um paciente com câncer terminal em metástase. O que destruiu o Brasil foi o chamado loteamento de cargos. Esse é o nome do câncer da qual a esquerda se valeu para acabar com o país. Porque eles acabaram com o Brasil. Se nós temos um déficit para 2019 de 139 bilhões, é uma coisa estarrecedora. Né? Se a gente considerar que durante esse período em que se falava que as instituições estão funcionando, não estão e não estavam. Se estivessem, não teria ocorrido o maior roubo da história do Brasil e da história do mundo, porque ninguém nunca conseguiu roubar essa quantidade de dinheiro na história da civilização. Isso ocorreu porque foram destruídas as instituições. O que salvou o Brasil foi a Lava Jato. Então, nós temos de um lado a Lava Jato, levantando esses escândalos terríveis, o povo na rua, como destacou o Pugina, né, apoiando esse movimento, pedindo o fim da corrupção. Sem sanduíche de mortadela e sem nota de 50 reais. Todos foram de graça, eu fui em todas as manifestações. Então, realmente foi um movimento, uma reação da sociedade ao maior escândalo da história do planeta. Não há precedente, ninguém nunca conseguiu roubar essa quantidade de bilhões. Pois se a Lava Jato recuperou 14 bilhões, quanto vocês já acham que eles roubaram? Talvez a gente nunca descubra essa quantidade de dinheiro, porque só na Passadina foi 1 bilhão e 500 milhões de dólares. É algo nunca visto. Então, ontem,
E hoje, vendo a qualidade dos ministros técnicos, É um time, hein? é um timaço. Então, o primeiro câncer foi extirpado, o loteamento de cargos. Ah, é. Esse é um registro importante que nós não fizemos ainda. E vai ter muita coisa. Mas montou todo o ministério sem o tomar lá da Sem cá. o toma lá da cá, que é uma forma estarrecedora de corrupção, porque de um lado se compra o voto com o cargo, o que é uma corrupção. O mensalão comprava voto com dinheiro, E parlamentar. entendeu? Então, assim, é algo que não se pode chamar essa coisa de democracia. E tanto não se pode que o procurador Daltan Dallagnol definiu como propinocracia. Então, a partir de ontem, se extirpa o loteamento de cargos, se extirpa o câncer e se coloca profissionais, porque o fato de se colocar Técnicos. amadores, como foi até aqui, nesse troca-troca terrível, é uma dupla destruição. Primeiro, porque eles roubam dinheiro, e segundo, porque eles são incompetentes. O resultado só pode ser a destruição. Quer dizer, é isso que o socialismo desmonta. O socialismo destruiu 100% dos países por onde passou, incluindo o nosso. Então, nós estamos ressurgindo das cinzas, graças a esse movimento da sociedade. É por isso que eu também acordei mais feliz. E mais, eu quero destacar o ponto alto da posse ontem, que foi a primeira-dama Michele Bolsonaro. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque temos umas imagens dela aí. Realmente, ela roubou a cena, porque nunca se imaginou, os componentes da bancada, que você, telespectador, que uma primeira-dama tivesse o preparo que tem, o charme que tem, a beleza que tem. Tudo isso se resume na Michele. E ela, eu tenho a certeza que ela encantou a todos nós e certamente ela fará muito pelo Brasil, como ela tem feito. E ela é uma mulher de trabalho, uma mulher focada, uma mulher que faz nós nos orgulharmos muito das nossas mulheres. Bom, sobre isso nós vamos conversar muito ainda aqui no programa. E aqui todos eles tocaram, os nossos antecessores aqui da bancada, sobre a questão do Estado, o aparelhamento todo que houve. E eu me lembro, Pugina, do Santo Agostinho, que viveu lá no 300 e pouco a 400 depois de Cristo, século IV, e ele dizia assim que um Estado em que as pessoas, os seus dirigentes, não tenham vergonha na cara e não funcione a justiça, é um terreno das quadrilhas. Santo Agostinho. Isso foi feito no Brasil. Então, o grande objetivo, me parece, na minha opinião, do Bolsonaro vai ser desmanchar isso. Aqui o candidato tocou, os dois também, o Sérgio e o Pugino, desmantelar essas quadrilhas que foram colocadas no aparelho público brasileiro. Será assunto daqui a pouco. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando, estacionamento com manobrista. Aliás, tempos como estão aí, né, maravilhosos. Hoje é comemoração do Bolsonaro, certamente o barranco estará lotado também, o tempo está ajudando. Eu gostei bonito, bosques cantando. Não, Pássaros. pássaros cantando no bosque. Cantando no bosque. Claro. Que romântico isso, né? Romântico. Aliás, assim, ó, eu vou contar de novo aqui. Ó. O senhor Ayrton Bernardoni foi processado porque tinha um pássaro lá, uma calopsita, que cantava o hino do Grêmio. Ele pegou a turma de Colorado dele, foi lá e matou o bicho. Quer dizer, ele está sendo processado por isso. Pelo Ibama. Pelo Ibama, vai ser preso. Isso aí, aliás, é inafiançável, viu, Bernardoni? Tu que está assistindo aí, tu vai pra cana. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, como vocês podem ver, que está aqui hoje o Pugina, todos comandados por esse grande profissional, nosso amigo Percival Pugina. Site, blog, texto e imagens ilustrados. Algair Engenharia. A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Vejam só, há mais de 30 anos no mercado extremamente competitivo. E não só está aqui no Rio Grande do Sul, eles têm vários pontos do Brasil. Ela lançou recentemente o Fly Design Studio, que é um empreendimento que moderniza o jeito de morar aqui em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário, com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Vejam essas imagens aí maravilhosas.
se você estiver disponível, vai lá conhecer e se surpreender. Venha para o Fly, as melhores obras comerciais para investir ou morar na Allgeier Engenharia. Allgeier Engenharia, que é um dos nossos orgulhos aqui na área de construção de prédios dessa estirpe, né? Prédios super especiais, padrões de alta qualidade. E a Allgeier tem uma coisa interessante, que ela tem o foco nos prazos e cumpre prazos e a qualidade de seus produtos que acabam encantando os clientes. Por isso que a Allgeier Engenharia está não só aqui no Rio Grande do Sul, mas está subindo pelo Brasil lá fora. Está aí, um grande abraço ao nosso amigo Oscar, que certamente está vendo o programa, na escuta também, e torcendo muito, né, Sérgio, pelo seu Colorado, né, o Allgeier. Ele tem sofrido bastante, né? Agora, no final do ano, viu, Silvio, os gremistas levantaram uma taça para brindar e o Allgeier veio com um copinho, né? Quem não tem taça só improvisa. Um copinho de plástico ainda. De plástico. Abraço, Allgeier. Luminária, iluminação técnica e decorativa. Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar, 2150, 3019, 6877. Luminária, você tem que chegar lá agora, justamente nessa época do ano, janeiro, fevereiro, as pessoas aproveitam para fazer mudanças na sua casa, tá? Aqui ali a iluminação. Então, sempre é uma forma de modernizar, aparelhar e decorar melhor a sua casa. Então, luminária, iluminação técnica e decorativa. Vamos à nossa mensagem aí do Banrisul. Aliás, o Banrisul que... Eu estava lendo uma reportagem essa semana sobre o Banrisul. A capilaridade, a importância que o Banrisul tem na economia do Rio Grande do Sul é fantástica. É por isso que nós somos tão arraigados em relação ao Banrisul. O Banrisul que é um banco que dá lucro para o Estado, volta recursos para o Estado, e por isso que é muito difícil, né? Quando se começa a pensar em privatização do Banrisul, se bem que há muita corrente aí sobre essas questões aí filosoficamente, do ponto de vista econômico e tal, mas o Banrisul, ele não tira o seu sonho, sabia? Às vezes você tem um problema de dívida, vai pagar aqui, não dorme direito, fica toda noite sem dormir, depois fica o dia cansado, não consegue produzir. O Banrisul não tira o seu sono. Pelo contrário, ele realiza o seu sonho. Acompanhe. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. 19 horas 32 minutos aqui em Porto Alegre, a temperatura continua alta, né? Mais de 30 graus centígrados e a umidade relativa do ar também 80%, baixou um pouquinho, 80%, mas é uma umidade relativa muito alta, né? Tem muita água por aí no ar também. Bom, nós conversamos aqui, o candidato anunciou o seu encantamento sobre esta figura extraordinária que é a Michelle Bolsonaro, que conhecemos, o Brasil todo conheceu ontem e começou a admirar. Também como o seu marido Jair Bolsonaro, pela intrepidez, pela coragem e pela visão que ele tem de reconstruir o Brasil, colocar o Brasil naquele caminho que nós sempre sonhamos. A minha geração sonhava com um Brasil grande, gigante, que o Brasil, pessoal, o Brasil é o mais rico país do mundo. Por exemplo, tem países que só tem petróleo. A Venezuela tem petróleo, só tem miséria lá. Não adianta ter riqueza como o petróleo substituiu o carvão antes da Revolução Industrial como grande motor das economias. E ele está sendo substituído também. Mas o Brasil não tem só petróleo, né, Pugino? O Brasil tem muita riqueza e grandes riquezas. Nós somos uma nação pujante, forte e rica. Não damos certo aí ainda. É verdade, mas também, por que não fazendo péssimas opções? Este país vem sendo governado pela esquerda desde 1985. Outro dia, quando eu disse isso, escrevi isso, apareceu um espertinho. Ah, tá, quer dizer que o Sarney era de esquerda, que o Collor era de esquerda. Eu digo, olha, eu não sei o que eles eram, mas de direita é que não era. Porque o Sarney era primeiro era do PMDB, que era a esquerda brasileira da época. Governou o Brasil com tudo pelo social, que ninguém dirá que é um discurso de direita, com tabelamento de preço, boi preso no pasto, intervencionismo estatal completo. Isso é direita? Dificilmente alguém vai aceitar. E o Collor, Fernando Collor, meu Deus, o homem que sequestrou a poupança, precisa fazer mais para estragar a economia, como os economistas de esquerda estragam. Então, nós vamos nessa linha, e aí sucessivamente até esta eleição, até o dia de ontem,
com a posse de Bolsonaro, o Brasil foi comandado pela esquerda. Felizmente, as coisas começaram a mudar fortemente. E esses jornalistas que nós comentamos aqui, Silvio, que tem que descer do palanque, o presidente eles não querem ouvir o novo discurso do governo brasileiro. Eles não querem ouvir que se fale em inversão de valores, que se fale em família, que se fale na doutrinação que acontece dentro das salas de aula. Eles não querem ouvir sobre isso, mas isso precisa ser dito. Eles não querem ouvir no direito de defesa, no direito que tem as pessoas de ter uma arma para se defender e para se proteger. Eles não querem ouvir falar disso. Então tem que descer do palanque. Não, senhores, isso é parte do novo discurso do governo que assumiu ontem e vai ser ouvido ao longo de 4 anos. Duela a quem duela. Não vai mudar. Não vai mudar. Exatamente. Aliás, há uns meses atrás, durante a campanha, Pugina, a Rede Globo é cansada de fazer isso, ela fez uma reportagem porque o que acontecia? Tinha a bandeira vermelha e a bandeira brasileira, que começou a tomar conta do Brasil. E umas ruas de São Paulo amanheceram com bandeiras brasileiras. Eles fizeram uma crítica que a polícia tinha que tirar a bandeira do Brasil. Quer dizer, A Associação Comercial de São Paulo foi proibida de colocar lá no bandeira do Brasil era proibida. Fiesp. Fiesp foi proibido de colocar bandeira. Agora, lá, Pelo Haddad. a primeira-dama, que Deus o tem, a primeira-dama, quando chegou lá no Palácio do Planalto, em 2003, a primeira coisa que ela fez foi botar uma estrela do PT no jardim do Palácio do Planalto. Quer dizer, isso pode. Né? Então, essas coisas têm que acabar, tem que quebrar essa lógica. Então, esses jornalistas, só para encerrar, esses jornalistas, né, que ficaram indignados quando, por pressão popular, fechou o Queer Museu, aqui em Porto Alegre, queriam que o Queer Museu ficasse aberto, ficaram indignados porque a população não os obedeceu, porque a população protestou. Agora não querem ouvir falar em proteção da inocência da infância. Não vão ouvir, sim. Já que você falou em jornalista, por exemplo, assim, o Alexandre Garcia foi demitido da Globo, nós falamos aqui a semana passada, porque ele fez comentários simpáticos ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. Elogiosos. Pois é, o Chico Pinheiro, que é apresentador do Bom Dia Brasil, ele tem ficha no PT. Ele assinou um manifesto contra o Bolsonaro. O Chico Pinheiro, vocês veem o Bom Dia Brasil, eu passei a não ver mais essas porcaria, mas o Chico Pinheiro, que é apresentador da Globo, eles não poderiam nem alegar que o Alexandre Garcia é jornalista, que jornalista tem certas emissoras que tem, eu trabalhei nas grandes emissoras, ela tem certas limitações para te dar opinião, se manifestar publicamente sobre isso, qualquer coisa, religião, política e tal. Mas a Globo, ela não tem lógica, porque se o Alexandre Garcia, numa rede social, não foi nem na emissora, fez alguma coisa elogiosa ao Bolsonaro, por que o Chico Pinheiro é apresentador do Bom Dia Brasil pode? Quer dizer, isso explica porque a Globo tem que definhar mesmo. E, aliás, daqui a pouco vocês vão ter notícias muito importantes em relação à Globo. Eu tenho de fonte segura que vem mecha forte aí. Primeira-dama... Eu ia mostrar uma imagem aí. Agora, a primeira-dama. Eu queria fazer esse registro, Fala, porque a Michele Bolsonaro encantou a todo mundo com a sua doçura, né? Com uma sensibilidade, um carisma impressionante e, ao mesmo tempo, firmeza. Porque eu até andei lendo por isso, assim, não, o presidente deixou que ela falasse primeiro. Não, isso aí ela determinou em casa, porque lá, pelo que eu até ouvi de pessoas ali que acompanharam o período ali, quem manda é ela, assim como lá em casa, quem manda é a Luciane. Isso aí. Né? Então, mas então aí o presidente machista, né, foi atropelado pela primeira-dama, porque ela assumiu, né, o protagonismo, fez aquele discurso em Libras maravilhoso, né, que emocionou até a intérprete, e deu o seu recado e firmou uma posição, e ela vai ser muito importante para o Brasil e vai ajudar muito esses movimentos sociais verdadeiros, né? Não esses ONGs faz de conta por aí, né, que só roubam o nosso dinheiro, né? Ela realmente vai ter um papel importante no Brasil, o que já desmonta, além daquelas barbaridades que disseram do Bolsonaro, né, desmonta também que ele ia acabar com os direitos humanos, que não sei o quê. Não, agora serão respeitados os direitos humanos das pessoas de bem. Olha lá ela fazendo Olha que bonito. Muito charmosa que ela é, né? Muito...
Não, muito querida, muito elegante, né? Muito chique ela estava assim. Olha a cara do Bolsonaro ali assim, pô, tu não me avisaste disso, né? Não, o Bolsonaro, na casa dele, quando ele estava convalescendo, que ele dava entrevistas, acho que da campanha, teve uma ocasião que ele perguntou a ela, tu queres falar alguma palavra? Sim, Também ofereceu, sim, e ela que exatamente, não quis. quando ele venceu a eleição. Isso, e ela não quis falar. E ela não quis falar. E olha, ela deu realmente um show, ela mostrou que é ela que manda, e isso é muito bom. E o Bolsonaro ainda está ostomizado, que chama lá, que está com a bolsa ainda. Não se se operou, operou. vai ser agora em Só janeiro. vai tirar ter 28 operação. de janeiro. Ele é desconfortável para ele. Não, Foi mas ela é muito uma bonito. graça, é uma simpatia. Foi muito bonito que ela fez. Tu viu que tem a tradução em inglês? Isso aí circulou no mundo todo. E ela faz trabalhos sociais já, vem fazendo na igreja dela. Né? Sim, ela, Telegram Batista lá no... e ela vai se dedicar aos deficientes físicos e tudo. Eu né? não me lembro, não sei se algum de vocês aqui se lembra, de uma primeira-dama com a estirpe da Michelle. Eu não lembro de nenhuma. Jaqueline Não, Kennedy. aqui do Não, Brasil. eu digo no né? Brasil. Aqui do Brasil. Não, sim, mas eu estou já Sim, extrapolando. sim, sim. Não, mas tu tá passando as fronteiras já, né? É. Não, a Jaqueline chegava mais ou menos assim. Jaqueline Olha, era uma a nossa mulher primeira-dama dá de 10-0 na primeira-dama dos Estados Unidos. É verdade. Porque a primeira-dama, como é que é o nome dela? Eles vão ter Trump, oportunidade de se encontrar, vão ser amigos. Como é a... Como é o nome dela? Qual é o nome da Trump? Tu que é especialista em política Esqueci o americana. nome é Milênia? Não é Milênia. Melania? Melania. O Trump é Melania. Eu acho que com esse discurso aí... Sabe que Correu o mundo, nessa viagem correu o mundo. Hoje eu vi a deputada federal, a defensora dos direitos humanos, como é que ela do PT, a Maria do Rosário, não tinha como criticar, elogiou. Olha, viu? Elogiou, tá Mas não tem escrito. como não elogiar o que ela fez, né? Porque foram perguntar para ela, né? Não, tu dissesse que a tradutora se emocionou. Se emocionou. A nação. A nação, A nação, todo mundo. Olha, eu me emocionei. Eu vi muitas posses presidenciais e a partir da presidência da República, da redemocratização, mas nenhuma teve, assim, digamos, o espetáculo, né, o inusitado quanto esse aí, né, que a Michelle emprestou. O próprio Bolsonaro é um camarada incisivo, um camarada determinado, né? Não tem gregueria para dizer Gregório, ele vai lá no ponto certo. Então, são duas personagens aí que vão certamente... Ela combinou, vamos dizer assim, a personalidade, né? Porque para fazer o que ela fez tem que ter firmeza, personalidade, né? E doçura e sensibilidade, assim, é uma maravilha. A única coisa que eu não achei que não sintonizou muito bem ali, vocês viram nas imagens, ela estava com um vestido discreto, um vestido bonito, cor-de-rosa, macio, leve, suave, mas a mulher do vice-presidente, Hamilton Martins Mourão, para mim ela destoou um pouquinho, embora o azul ele era muito chamativo, né? Eu acho que foi uma cor muito chamativa para um momento tão solene como aquele. Eu acho que podia ser uma coisa mais discreta. Eu não sei se nesses momentos eu não tenho essa vivência atrás do cerimonial. Mas não é muito tua área também esse negócio aí. Não é muito, mais é tua, né? Então, eu vou passar para ele daqui a pouco. Eu queria fazer depois um registro negativo. Tá, mas só dizer, então eu acho que o cerimonial deveria ter combinado com as duas que iam aparecer, né? Que estariam junto do presidente e do vice, um traje mais adequado. Então, eu acho que não houve essa comunicação e por isso que, para mim, destoou. Aquele azul, embora seja gremista, mas o azul, né? Enfim, não caberia ali naquele momento essa distorção. A Marcela Temer também, ela durante todo esse período aí, ela teve uma postura muito discreta. Bonita mulher também. Né? Muito bonita, mas também muito discreta, porque ela entendeu que era um período de transição, que o marido entrou no meio do bombardeio, o mar não estava para peixe, ela ficou na dela, não quis aparecer, não assumiu o protagonismo. Mas já a Michelle entra num outro plano. Um outro patamar, né? É verdade. Rompeu alguns padrões, né? A Michelle rompeu alguns padrões. A gente, como disse o Pugina, a gente começa a voltar a ter orgulho de ser brasileiro. É verdade. Vamos ver agora, a partir de agora. E esse vai ser o tema, depois do nosso intervalo aqui, o que será daqui para frente? Quer dizer, o que nós esperamos, que vocês brasileiros, nós brasileiros, podemos esperar desse governo aí que realmente ele renova e fortalece as nossas esperanças. Silvio, deixa eu fazer uma rápida observação Claro. antes. Me chamou a atenção, eu fui ver, no discurso do presidente, no Congresso Nacional, ele falou 6 vezes em Deus num discurso breve. No discurso que ele fez da tribuna, depois, ele falou 7 vezes em Deus. E muita gente ficou escandalizado. Sabe por que as pessoas ficaram escandalizadas? Porque no Brasil, falar em Deus
essa turma de bandeira vermelha fez com que falar em Deus no Brasil fosse impróprio, indevido, coisa que pega mal, que não se faz. Veja um absurdo. E assim a palavra Deus, e a ideia de Deus, o conceito de Deus, o amor a Deus, foi saindo da vida do povo brasileiro. É preciso voltar, porque só faz bem. Só faz bem. É verdade, os valores. Só faz bem. Vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. E uma coisa impressionante, porque é um país Isso aí. em que 95% da população é cristã. Cristão. Conseguiram apagar a ideia de Deus. Queriam que o Brasil se esquecesse de Deus, mas Deus não esqueceu do Brasil. Eu não sei como é que ainda não. Muito bem. O PT no governo ficou todo esse tempo e não tirou Até as cruzes, aquela saudação na moeda brasileira, na cédula brasileira, Deus seja louvado. E certamente estaria Não, mas estava nos planos da próxima Estava nos gestão. planos deles. Então eu quero dizer o seguinte, olha aqui, ó, antes do intervalo, como o Pugina falou muito bem, o problema da esquerda foi esse aqui no Brasil. Um deles, o principal, ele brigou com a tradição judaico-cristã que nós temos aqui, os judeus, católicos, protestantes evangélicos, são cristãos, e acabou fazendo o quê? Acabou fazendo uma cisão muito grande na sociedade brasileira. E os cristãos e os judeus se deram conta disso e se uniram. Eu nunca vi tanta união entre judeus, católicos e protestantes no Brasil como agora. Os movimentos evangélicos, eu sou evangélico, e nas igrejas evangélicas, todas elas passaram a fazer campanha, claro, de maneira velada, como se pode fazer, contra o PT. Então, o PT é que criou ele vai ter uma grande dificuldade a partir de agora, por quê? Porque, como o Pugina falou, os valores bíblicos são valores que criaram a civilização, consolidam e mantiveram as civilizações. As civilizações avançadas se pautam por valores, né? Mas é do sistema, né? O programa comunista, marxista... Destruir. É destruir a família. É iconoclasta. Porque a família é o núcleo da sociedade. Se eu destruo o núcleo, eu destruo a sociedade. Foi o que aconteceu na Venezuela. Foi o que aconteceu em Cuba. E todo mundo quer fugir de Cuba. Da Venezuela já fugiram 3.500.000 pessoas, segundo eu andei lendo por aí, que esse ano chega facilmente a 5 milhões. A situação da Venezuela é tão desesperadora que eles estão fugindo até para o Brasil, que estava no estado terminal. E essa destruição da família, Candiota, é a receita dada no pior livro que a humanidade já escreveu, que é o Manifesto Comunista. É a receita dada, tem que destruir a família. E tem gente que se diz marxista. É verdade. Bom, Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. O Cindy Lojas que faz um trabalho também muito importante, né, para os jovens e aqueles que estão começando na área do comércio e aquelas empresas que precisam qualificar os seus trabalhadores. Porque, afinal de contas, nós vivemos no Brasil, agora muito mais ainda, Pugina, Sérgio e Candiota, que nós queremos que o Brasil tenha 12 milhões e pouco de desempregados e esse governo que assumiu hoje, ele se comprometeu a criar novas oportunidades. Significa dizer que nós vamos dar um grande impulso na chamada mobilidade social. Mobilidade social é você hoje ser mais do que os seus pais forem e seus filhos serem melhores do que você. E é assim que caminha a humanidade, é assim que caminham as grandes civilizações. Então, tomara que realmente isso aconteça. E o Cindy Lojas faz o seu papel, como o CIE, o Centro de Integração do Estado do Rio Grande do Sul, que criou um mundo de oportunidades para mudar a sua história. E você, jovem, o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento de vocês, jovens, sedentos de oportunidade para você mudar a história sua e da sua família. Vamos acompanhar a mensagem do Centro de Integração Escola-Empresa aqui do Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços.
CEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Como é o nome do presidente de Israel, o primeiro-ministro? Benjamin Netanyahu. Não, o Benjamin Netanyahu, Netanyahu. de Israel, ele esteve aqui e foi saudado, foi ovacionado em algumas áreas onde ele esteve. Na verdade, se nós pensar bem, Israel, quem conhece um pouco da história bíblica, Puxina, sabe que os judeus vieram para a Terra Prometida e lá não tinha nada, era um deserto, é um deserto. E Israel é uma grande potência, ela não tinha nada, era para dar tudo errado lá. E nós temos tudo e demos errado. Então, nós temos que criar esse nosso sistema brasileiro de copiar os grandes, os bons, né, Pugina? Essas atitudes que o presidente está tomando, elas são altamente pedagógicas. Parece que algum pedagogo muito bem intencionado está orientando certas ações do presidente. Ele? Ele. Não, exatamente. Ou ela. Não, mas lá de cima. Ou a primeira-dama exato. também. Depois dela é a primeira-dama. Parece isso. Olha, hoje, por exemplo, eu vi, todos nós que lidamos de algum modo, estamos informados das coisas de Estado, da política, etc. Sabemos que o ministério mais cobiçado por qualquer partido político há bom tempo no Brasil é o Ministério das Cidades. Que é um disparate, quer dizer, por teres numa união um ministério para cuidar da cidade é a mais completa inversão da lógica, mas é ali que está a grana para comprar voto de prefeito, para eleger deputado, tudo passa por... Esse ministério foi extinto, não tem mais. Maravilha. Agora, sabe que na sexta-feira eu fiz aqui uma comparação, eu vou repetir, porque o Flávio Caras Gomes dizia que a TV e o rádio ele é em ondas, né? Então as pessoas que nos escutaram sexta-feira não são necessariamente as mesmas. Né? Então diz que a situação mais ou menos é o seguinte: você tem uma empresa de pequeno porte, mais ou menos, tem alguns produtos bons, mas está completamente falida. E você tem uma escolha, você tem alguns produtos bons, você pode se associar a um grupo econômico grande, com tecnologia, com desenvolvimento de produtos, ou você pode se associar com uma empresa mais falida do que a sua, completamente quebrada, sem tecnologia, sem coisa nenhuma. Bom, essa era a opção que o Brasil tinha. Se associava com Cuba e Venezuela, dois países completamente quebrados, falidos, destruídos pelo comunismo e pelo socialismo, duas ditaduras sangrentas, sendo que a de Cuba está fazendo 60 anos, ou se associava aos países bem-sucedidos, como Israel, Estados Unidos e outros, que certamente, a partir de agora, vão se associar ou vão fazer acordos bilaterais e tudo mais. Então, essa era a escolha. Quer dizer, quem votou no PT, e parece que foram 45 milhões, eu não sei porque eu não acredito nas urnas eletrônicas em muitos estados aí, lá especialmente para Norte e Nordeste, entendeu? Então, mas mesmo assim, se não foram 45, foram 30 milhões que votaram pela destruição final. Eles votaram pelo juízo final, essas pessoas. Ou seja, eles não têm a mínima ideia do que é Cuba e do que é Venezuela. Quer dizer, se quiserem fazer uma comparação entre a escolha que foi feita, compare Coreia do Sul, onde eu já estive, um espetáculo de país, um país que se fez depois de 1950, praticamente, né? É um espetáculo. Eu viajei pela Coreia do Sul e depois você dá uma passada na Coreia do Norte. Mas se não quiser fazer isso, vá na internet e compare o PIB per capita de um e de outro e o desenvolvimento tecnológico de um e de outro. Quer dizer, a Coreia do Norte, o povo está lá destruído, passando fome. Os que melhor se alimentam são os militares, que mesmo assim querem fugir. País com campo de concentração. País com campo de concentração. É uma coisa assim que está fora. Só deixa eu dar um pitaco na tua intervenção, porque eu acho que às vezes a gente valoriza mais esses 30 milhões de votos que não foram para Bolsonaro. Sabe que a gente tem que levar em linha de conta que isso não significa necessariamente voto contra as propostas de mudar o Brasil, valorizando família, valorizando a diminuição do Estado em favor do cidadão, de uma maneira diferente daquela socialista que foi empregada. As pessoas não estão nem aí para isso. A maior parte não. É que aparelharam o Estado, aparelharam as universidades, é o Bolsa Família, é o Bolsa Miséria, é a ameaça de que vai acabar isso, é o assistencialismo. Então, isso tudo conta daquelas pessoas que vão a cabresto.
E essas pessoas vão ser reconquistadas. Boa parte dela vai ser reconquistada. Pois a primeira... Quantos votos fez o Bolsonaro? Ele fez 55% dos 57 votos. milhões. Ele já está com 76% da preferência no sentido das propostas que está adotando. Já cresceu. Quer dizer, não é matemático. Fique tranquilo que não é tão feia a situação. Não, por isso que eu te digo, houve várias pesquisas posteriores, 65% ou 67% das pessoas otimistas, agora cresceu para 76%. Esse tipo de aumento não ocorre em 3 meses. Por isso que eu te digo o seguinte... Aí tem alguma coisa. Aí tem coisa. Não é? E outra, nós começamos a comparar democracias com o faz de conta. Né? Começa que nas democracias não tem 59 mil pessoas com foro privilegiado, porque nas democracias todos são iguais perante a lei. Aqui não. Então o artigo 5º já foi rasgado na largada, quando a própria Constituição admitiu 59 mil diferentes, é outra casta. Né? Então isso é uma aberração, que não tem nada a ver com democracia. O que tu quer dizer? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a caneta que o Bolsonaro... Essa aqui tá muito assinou. A do Pugina está muito chique. Isso aí é de burguês. A caneta que o Bolsonaro, e depois todos eles, demais, né, assinaram no dia de posse. De meu modo. Não, eu vou te dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, eu vou trocar a minha Mont Blanc por uma Bic. Essa é do Lula. É que essa aqui eu vi com o Lula. O Lula assinou. Eu vou aposentar. Claro, porque vocês socialistas fumam cachimbo e tomam uísque 18 anos. Agora e usa a caneta Mont Blanc. Eu ganhei de um cliente, eu ganhei uma ação e eu ganhei de um cliente. Troca por uma Big. Vou trocar por uma Bic. Eu vou dar de presente isso aqui para ele, vou ver se ele vai usar. Troca. E vai dizer Troca que pela ganhou Mont de Blanc mim. dele. Tá. Ganhei de um cliente. Então, olha aqui, ó, pessoal. Vidrobox, vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos, vidros reflexivos, lá na Vidrobox, vidros gerais limitada. Telefone 3302-4343. Olha, nessa etapa final do programa, eu quero colocar em discussão aqui para vocês, sugerir naturalmente, né, como o âncora faz, o seguinte. Eu tenho lido, inclusive li hoje na Zero Hora, de vez em quando tem que ler o Pravda local, né? O Pravda, o Grama local. Uma jornalista que tem base ali em Brasília, dizendo que é um sonho imaginar, é uma quimera imaginar que nós estávamos marchando para o socialismo. Olha, eu vou só dizer uma coisa, depois eu coloco em debate aqui, porque esse pessoal entende mais do que eu sobre isso aí. Quem sabe e ouviu e leu o Fórum de São Paulo, ali foram colocadas as linhas mestras do que a esquerda queria no Brasil. Aí eles criaram, sabe o que? A URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Você sabe como é que se chamava a União Soviética Comunista? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois, em 64, o golpe militar foi feito exatamente para impedir que lá atrás, em 64, nós tivéssemos a implantação do comunismo aqui. E o Francis Fukuyama, Pugina, Francis Fukuyama fez um livro chamado O Fim da História. E ele dizia ali nesse livro que a história acabou porque venceu a democracia liberal e o capitalismo de mercado. Não, isso nunca aconteceu. Na verdade, o ressurgimento da ideia do comunismo, das repúblicas comunistas, veio para a América Latina. Não deu aquela época, estão tentando agora pelas vias democráticas, Pugina. Eu não sei em que mundo vivem essas pessoas, sabe? Parece que não tem a menor ideia do que acontece nas universidades brasileiras. Parece que não tem nenhum contato com o estudante, com o professor, que vem lhe dizer os conteúdos que são dados, os livros que são recomendados, os livros que são mantidos ocultos, os autores que são interditos, que não podem ser publicados e divulgados, porque toda a literatura é marxista, toda a análise da realidade é marxista. Ora, se é marxista, ou é socialista, ou é comunista. E deu. Então, se este é o fundamento, ou tu vai um pouquinho mais para a esquerda, ou um pouquinho menos para a esquerda. Mas é socialista ou é comunista. E é isso que se ensina, e é nessa direção que trabalham os sindicatos. Esta é a função da CUT, essa é a função do MST, essa é a função dos movimentos sociais, essa é a função da teologia da libertação, tudo. E levar o Brasil para onde levaram. Bom, agora tenha santa paciência, pela primeira vez desde 1985, ser conservador ou ser liberal
não é mais nome feio e vão ter que conviver com essa nova realidade, esse novo discurso. Aliás, a imprensa internacional está dizendo que o venceu no Brasil é a extrema-direita. Ora, se a extrema-direita tem toda essa plataforma... De liberalismo. Assim, eu sou extrema-direita, também eu acho que todos nós somos extrema-direita. Se nós quisermos uma sociedade madura, uma sociedade respeitosa, que cumpra a lei e tenha valores da civilização ocidental, eu sou da extrema-direita. Pode me chamar, extremista de direita. Esses rótulos aí, se é uma coisa absurda, que rótulo de extrema-direita como querendo ofender. Agora, o Pugina está muito certo, muito correto no que coloca. E tu dizia que os jornalistas, é utopia pensar que nós vamos caminhar para o socialismo. O Brasil, desde a chamada redemocratização, já é socialista. A Constituição brasileira Nunca foi é socialista. capitalista esse Brasil. A Constituição brasileira Nunca foi. é socialista. Eu acho que realmente uma visão diferenciada, sem rótulos, Pugina, mesmo sem rótulo, é agora que nós temos chance de fazer. Com a valorização da família, o equilíbrio, pelo menos, do trabalho com o capital, né, e não ter ojeriza dos empresários. Agora, Pugina, isso que tu fala das universidades, essa gente é do contra de tudo. Aliás, eu fiz um registro negativo para mim do que houve na posse. Para mim, o principal registro, talvez o único negativo, é que o Partido dos Trabalhadores e o PSOL não compareceram na solenidade. Mas eu achei positivo. Eles sempre foram do contra. Quer dizer, não admitem a derrota. Eles ganham o quê virando as costas para o Congresso? A cidadania, um político que foi eleito pelo povo, que está lá, independente do partido, tem que respeitar o voto das urnas. Mas esse era Agora, um exemplo. o PT, o que aconteceu? Esse partido, Silvio, foi aquele mesmo partido que, quando Tancredo Neves ia assumir, ele votou contra o Tancredo Neves, não quis votar, e os parlamentares do PT que votaram expulsaram do partido. Depois da Constituição Cidadã, que hoje ele valoriza, que ele e que não deixa mudar, que o PT não assinou. Quando o Brasil tentou sair do caos, lembra do Itamar Franco? Que o Itamar Franco reuniu todos os partidos políticos, só o PT que não apoiou o Itamar Franco para tirar o Brasil do caos, que saiu do caos, com o Plano Real, logo em seguida com o FHC. Então, o PT é contra tudo. Agora, o Bolsonaro venceu as eleições, pois eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou lá na posse. Então, foi um registro negativo para mim, mas perfeitamente compreensível. Agora, olha aqui, deixa eu fazer um registro com relação ao socialismo. A Constituição brasileira, ela foi montada para que o país pudesse ser destruído. Não vou dizer que todos os constituintes tinham essa intenção, mas o erro começa na Constituinte, que não foi uma Constituinte exclusiva. Então, os constituintes, salvo raras e honrosas exceções, fizeram uma Constituição para eles. Populista. Total. Entendeu? E aí se criou essa aberração, que é chamada foro privilegiado, se criou uma outra aberração, que é o terceiro senador, que é o senador biônico, criado no regime militar, para que, através do Nordeste, se dominasse o Brasil, foi incorporado. Se criou também na Constituição a completa distorção da proporcionalidade, um voto no Norte e Nordeste chega a valer 30 vezes mais que um voto em São Paulo. Então, é uma Constituição, com todo respeito... Se constitucionalizou a impunidade. Se constitucionalizou... Isso, exatamente, porque se colocou lá na Constituição que ninguém será considerado culpado. Eu não vou depois da vírgula, quer dizer, não vou, porque ninguém será considerado culpado até o transjulgado de sentença penal condenatória. Só que aí eles criaram algo que é outra aberração, que é 4, 5, 6... o duplo grau de jurisdição virou sexto grau de jurisdição. Quando se trata de Lula, foram 100 recursos. Então, quer dizer, é uma loucura. Entendeu? Então, se criou o país da impunidade com 63 mil mortos por ano. Não é? Então, assim, mas agora nós temos o direito de ir e vir. Talvez nós que ainda estamos vivos. Agora, os 63 mil que foram, não voltaram do cemitério. Né? Multiplicados por tantos anos, quantos esse índice vem aumentando. Então, aí nós vamos dizer que o Brasil não é socialista, mas os dirigentes iam a Cuba dizer que lá não era ditadura, não é comunismo. O Lula disse que o Hugo Chávez, eu ouvi, ninguém me contou, deu um banho de democracia na Venezuela. Então, o que o PT e o Lula defendem é a democracia da Venezuela. O que é aquilo lá? Uma ditadura que destruiu o país. 80% do povo está abaixo da linha de pobreza. 5 milhões de venezuelanos, desde a posse do Chaves, deixaram a Venezuela. Não 5 milhões. Show democracia? Quase uma população gaúcha. É um banho de democracia. Os caras saíram do paraíso e indo para o inferno, né? O cara sai do paraíso. Eu acho que esses jornalistas que dizem que não existe ameaça socialista no Brasil, eu acho que eles não se leem.
porque o que eles escrevem já é parte desta ameaça. Mas é o típico truque rasteiro aquele, do sujeito estar fazendo, é apanhado fazendo, e diz que não está fazendo. Agora, eles estão sendo desonestos até com o PT, porque está no programa do PT. O PT é um partido comunista. Fora de São Paulo, né? Mas ele não está escondendo. O Partido Comunista do Brasil é o quê? Democrata? Está escrito. É o nome do partido. Naquela Partido foto. Comunista do Brasil. Eu respeito todos os comunistas que acham que esse regime salva Mas tem que o país. assumir, né? Tem que assumir, né? Pronto. Tem que assumir. Então tá, então é isso aí. Agora, quem é do Partido Comunista é comunista. A foto que o Pugina mostrou, que nós mostramos aí, o Pugina comentou em cima, que tinha só bandeira vermelha, ali estavam não só a bandeira do PSOL, PT, mas bandeira da CUT e dos sindicatos. Aí eu pergunto para MST. vocês, do MST e tal, aí eu pergunto para vocês, essas instituições não teriam que ser apartidárias? Quer dizer, eu se fosse mecânico, se fosse de uma empresa que tem o CUT, por exemplo, filiado da CUT, eu me ofenderia com isso. Quer dizer, o sindicato não é para ser partidário. E esta instrumentalização que o PT fez ao longo desses anos é que foi danosa para toda a sociedade brasileira. E é por isso, Pugina, que ele teve esses 30, 40 milhões de votos. Mas é quem aparelha Além o do Estado. que, é claro, aparelharam o Estado tudo. Os Isso aqui, sindicatos. só uma coisa que me escapou nessa linha que tu está falando. O Pugina disse antes, a respeito do Ministério da Cidade, e é uma grande verdade. Sabe, quando eu estava na Confederação Nacional de Municípios, eu representava os municípios nas reuniões que havia lá. É incrível o aparelhamento. O Partido Progressista de São Paulo, Toma um que é pouquinho diferente, de suco. era o da Paraíba, o ministro da cidade, PP. Aí o que fazia o PT? O PT dava o cargo lá para o rei da Inglaterra. Negromonte. Tu fica aí de ministro da cidade, mas tu não manda em mais nada. Aí nomeava 150 cargos comissionados do PT lá dentro do ministério, trabalhavam que amarrava as mãos todas do ministro, ó, vai lá, inaugura alguma coisinha, diga que tu é ministro e tal. Mas o aparelhamento dentro do ministério era uma coisa incrível. E todas as reuniões que eu ia lá, Silvio, todas as reuniões do Conselho Nacional das Cidades, que eu ia, nas reuniões, era assim, ó, eram os movimentos sociais com bandeira vermelha tomando conta de tudo lá. A gente não podia nem se pronunciar. Aparelhamento puro. O ministério que o Pugina acabou de dizer foi fechado. E vai funcionar. Esse aparelhamento, né, ele tem um duplo grau de destruição. Porque se por um lado, quando tu faz o loteamento, tu coloca 250 pessoas para fazer o que 5 fariam, tu consegue fazer o seguinte: primeiro, esses 250 custam milhões para os cofres públicos, não trazem retorno nenhum. Os 5 que trabalham são desestimulados pelos 250 que estão ali. Quer dizer, eu conheci um coronel que ele era do DAC, que aliás eu espero que volte ao DAC. E ele era do DAC. E quando virou ANAC, ele estava lá contando os dias para ir para a reserva, porque ele disse o seguinte: colocaram lá um militante, lá, não me lembro qual era o setor que ele trabalhava, que primeiro, ele não podia pedir nada para o cara, porque se ele pedisse, o cara não ia fazer, primeiro. Segundo, se fizesse, ia fazer errado. Então ele trabalhava em dobro. A única diferença é que o militante ganhava o dobro do que ele ganhava. Então qual era o estímulo que esse técnico, porque ele era um técnico em segurança de voo, que estímulo ele tem para trabalhar? Agora você multiplica isso pelos milhões de servidores que estão lá, que são dedicados, que vem chover o triplo, ganhando mais para não fazer nada. Isso aí é a receita da demolição, tanto que demoliu. Não estou dizendo novidade. Pugina, e aí, Pugina? Uma coisa que chama a atenção também é o seguinte: parece lógico, né, que o mandato... Aliás, um membro do Supremo Tribunal Federal, não me lembro qual, mandou esse recado para o Bolsonaro, que a vitória eleitoral não é uma carta branca. Não sei se lembra da frase, né? Isso meio que circulou, essa ideia revolucionária, não, inovadora, de que mandato popular não é uma carta... É óbvio que não é uma carta branca. O mandato popular exige enorme senso de dever, imensa responsabilidade. O mandato do presidente da República é um compromisso com o bem de todos, com o bem comum da sociedade. Olha, é um encargo, é uma tarefa, isto é um ônus, não é um prêmio. Isto é uma obrigação a ser cumprida com um grande senso de responsabilidade. Eu gostei da Agora vem a segunda parte. A oposição tem carta branca?
O governo não tem carta branca. Mas a oposição tem carta branca? Boa É pergunta. óbvio que não. O mandato de um parlamentar oposicionista, ele está investido da mesma responsabilidade, do mesmo senso de dever. Ele não comparecer à oposição à posse do presidente significa um não ao futuro do país. Não estou mandando, não estou participando, é ferro na boneca. Então, eles vão se postar permanentemente naquela linha do fora fulano, fora Bolsonaro, fora ciclano, Vamos resistir. processo de impeachment, resistência, cama de gato, empurrão, carrinho por trás, tudo que puderem fazer. Mas tenha a santa paciência. Mas essa é a democracia. Mas onde fica a moral destas pessoas? Não tem. Mas o que é política para esse tipo de gente? Essa gente que pede agora para respeitar a Constituição, Pugina, mas não assinou quando foi aprovada. Mas pera um pouquinho, a democracia, essa é a democracia dessa gente. Na Venezuela, a democracia é o seguinte, é o Hugo Chávez que ganha, depois que ele morre, ele bota quem ele quer e assim vai. Como é que é em Cuba? É o Fidel Castro, depois é o irmão, agora é um cara que eles colocaram lá. Essa é a democracia deles. A democracia para essa gente só existe se eles ganham. Se eles perdem, não é democracia. Aliás, eles viviam dizendo que havia uma ameaça à democracia. Eu via como a salvação da democracia se vencesse um liberal. Aliás, agora há uma chance de se transformar, de fazer emendas constitucionais e se realmente se implantar a democracia no Brasil. E começando pela proporcionalidade do voto, né? Que não existe. Né? Essa ameaça à democracia, que eles disseram que seria o Bolsonaro, a ameaça começou em 2003, com o aparelhamento do Estado e a destinação do Estado, o encaminhamento do Estado sobre um único viés, que era o viés totalitário da esquerda no país. Aí sim, aliás, ameaçou a democracia, ameaçou e corrompeu a democracia brasileira. Tá? Então, esse é o caldo todo de cultura, né, Pugina, que nós estamos presenciando hoje. Então, esta ruptura que o Bolsonaro significa que está trazendo esse novo ânimo para a nação. Mas imagina, como é que tu pode chamar de democracia se, por exemplo, vamos pegar lá atrás, quando o Lula ficou provado pelo mensalão, que os votos foram comprados, que as campanhas foram abastecidas com dinheiro de corrupção e depois os votos dos parlamentares foram comprados. Então, isso a democracia acabou ali. Se é o pouco que existia de democracia, terminou ali. Porque tudo que decorre ali, é a teoria dos frutos da árvore envenenada, tudo que decorre de um ato ilícito é ilícito. Então, tudo que veio dali, leis que aprovaram, tudo não vale nada. Quer dizer, a partir dali, entendeu? A democracia foi para o espaço. Uma democracia que estava recém tentando se consolidar e não conseguiu. Agora, quem sabe? Mas não seria na mão daqueles que defendem a democracia de Cuba e de Venezuela que se consolidaria uma democracia Com no Brasil. certeza. O que se imagina, né, Pugina, eu queria ouvir a tua opinião de Perotto também, é que agora, esse governo que assumiu hoje, ele vai ter um trabalho árduo, difícil, muito complicado do ponto de vista das resistências de desaparelhar o Estado. Sem dúvida. Até porque a Constituição e o STF vão atrapalhar a vida dele. Com certeza. Sem dúvida. E esse é um problema crucial. Por exemplo, para uma pauta que o presidente mencionou ontem, que me alegrou muito o fato de vê-lo falar nisso, quando ele disse que iria priorizar a educação básica. Porque esta, hoje, é a função primordial do Estado em relação à educação no Brasil. Não é o ensino universitário. Não é criar essas fábricas, as indústrias de militantes com recursos públicos. Bolsistas. Enfim, que estão recebendo um diploma custando muito recurso, muito dinheiro para nós, para a sociedade brasileira, e depois vão trabalhar de motorista do Uber, vão fazer outras coisas porque não tem, E vão militar não tem também. utilidade, e vão ser militantes, porque Já são. foram. Nós estamos vendo isso. Agora, em compensação, vai lá na escolinha da vila e vai ver onde se concentram os problemas sociais, onde se constrói ou se destrói uma vida miserável. Onde a família está do lado. Ali ou se constrói uma vida miserável ou se destrói uma vida miserável. Olha, a educação é fundamental para isso. E ali tem que ter o melhor professor, ali tinha que ter as melhores condições para que o aluno que saia dali saia preparado para enfrentar a vida.
não para ser um militante, como hoje acontece, porque a maior parte dos professores, eu leio sobre isso, eu estudo esse assunto, acham que a função dele é preparar cidadãos transformadores da sociedade para o socialismo, que esses jornalistas não querem ver. Eles acham que esse é o papel. E aí a criança sai dali, o adolescente sai da escola, não sabe armar uma regra de 3, considera um enigma uma frase com 3 linhas. Muito obrigado, Pugina. Se me Nós estamos permite no final do concluir programa. o que disse o Pugina, com relação à educação básica, foi o que fez a Coreia do Sul. Bom, Claro, então- mas essa é a saída. Nós estamos no final do programa. Isso aí, Eu quero agradecer apoiado. aqui ao pessoal Pugina, Sérgio Perotto, Cláudio Cadota, obrigado pela presença de todos vocês nesse programa histórico, né? Primeiro programa do ano de estive 2019 lá. com o primeiro governo, Eu estive lá. o primeiro governo de extrema-direita no Brasil. Extrema-direita, Salve a não, extrema-direita. Não, mas eles dizem que a extrema-direita, eu, graças a Deus, sou extrema-direita. Muito obrigado a você, telespectador, a você de todo o Rio Grande do Sul, a nossa equipe aqui, a nossa equipe técnica, a Andréia, a nossa produtora. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Até amanhã aqui no nosso Atividade. às E 19 viva a horas. primeira-dama. Viva o Brasil. Porque a imprensa só fala isso.